Fala galera, estamos de volta aqui com o nosso Resenha Jovem, o nosso podcast da Escola Sabatina Jovem. É uma alegria e um prazer, um privilégio estar com vocês novamente. Sejam todos bem-vindos, se liguem aí nos nossos canais, façam seus comentários da lição e vou apresentar aqui a minha parceira, a Lídia. Mais uma vez é um prazer estar com você novamente aqui. Mais uma vez e mais um prazer a mais será aqui contigo, viu, Vavá? Muito bom. Também é um prazer ter você aí, telespectador, assim, nessa casa, nosso podcast Resenha Jovem. Então, como o Vavá falou, aproveita aí, dá uma curtida, compartilha. E não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, @Comunidade Jovem APS. Isso aí. Tá bom? E temos aqui convidados especiais demais, né? Sim. Nosso querido pastor vai se apresentar. Nós temos aqui também a nossa convidada especial, também vai falar seu nome daqui a pouco. Vou começar aqui então pelo pastor. Olá, uma alegria estar aqui, sou o pastor Renato, é uma satisfação poder participar desse bate-papo aqui com vocês e juntos estudarmos essa lição de Tiago. Eu sou pastor ali do Capão Redondo, pastor associado, juntamente ali com o pastor Esmeraldo, e estamos ali, segundo ano ali na igreja do Capão. A gente tem feito, inclusive, também um projeto como esse, não sei se eu posso divulgar aqui. Claro! Pastor. Não é? A gente começou esse trimestre também ali na lição de Tiago, lá, é o Pod 7 do Capão Redondo. Inclusive eu já vi. Já assistiu? Olha já que assisti. beleza, olha só. IAS de Capão Redondo, então quem está assistindo a gente também, se puder dar uma força lá, quanto mais, né, estudo da Quanto mais Bíblia, informações melhor, também, né? Sim. Então, a gente convida você, IAS de Capão Redondo, tem no YouTube e no Spotify também, para quem quiser ouvir. Show de bola, pastor. Muito Valeu. bom estar com você aqui. Uma alegria. Bom, meu nome é Ariane, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado muito pelo convite, é realmente gratificante estar aqui. Sou distrital, lá do Parque Figueira Grande, Distrito do Coração. Inclusive, um beijo para vocês. Já fica aqui. Tem que falar. Mas eu realmente agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Seja Sim, bem-vinda. nós Que bom que você está conosco aqui também. Bom, para começarmos então, convidamos o pastor para que ele possa fazer uma oração para a gente, né? Vamos lá, vamos orar. Pai querido, nosso Deus de amor, nossa gratidão a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui entre amigos para conversarmos a respeito da lição de Tiago, lições importantes que o Senhor nos deixou reveladas em Tua palavra, Pai. Te agradecemos por isso, por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor conduza agora esta conversa, este bate-papo, o estudo dessa lição, para que possamos aqui tirar lições práticas para a nossa vida. Nos abençoe, dirija este estudo, esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana, conhecer não é o suficiente. Como toda lição tem a sua tirinha, vamos lá para a tirinha. A tirinha tem, né, uma dúvida cruel, que são 2 botões, a pessoa só pode escolher um. E o primeiro botão fala sobre a sabedoria divina. E o segundo fala sobre a sabedoria humana. Queria que os nossos convidados, então, falassem um pouco o que vocês entenderam, o que vocês acham, a primeira impressão. Quer começar? Posso, com certeza. Quando a gente pensa, né, eu vendo aqui, sabedoria divina, sabedoria humana, parece que são 2 coisas bem distintas, né? Realmente elas não podem se bater. Na vida do cristão, uma precisa dominar sobre a outra. Ambas têm conhecimento, né? Temos conhecimento sobre diversos assuntos. Eu, por exemplo, faço faculdade de psicologia, tenho conhecimento sobre algumas pessoas. Mas não necessariamente dentro da minha profissão eu uso de sabedoria em alguns momentos. Quando a gente fala de sabedoria, a gente está falando sobre sabedoria divina, a gente está falando sobre uma renúncia, querendo ou não. Porque é sobre Cristo conduzir a minha vida. Porque Ele, sim, sabe o começo, Ele sabe o meio, né, como a gente conduz, e Ele sabe o final. Então, mais do que ninguém, Ele que é o sabedor. Com conhecimento de sim. todas as coisas.
Muito bom. Uau, começou bem, viu? Já levou. Já levou o nível, né, pastor? Pois já deixou o negócio. Então, complementando aqui, como disse nossa amiga, a gente vê na tirinha aqui 2 tipos de sabedoria, né? Que elas estão aí disponíveis para nós. E como diz ali na tirinha, uma dúvida cruel, eu reparei, né, o dedo ali da pessoa, não sei se intencional aqui ou não, mas ele está mais próximo ali da sabedoria humana, né? Acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas é uma tendência natural nossa, né? De nós utilizarmos mais no nosso dia a dia a sabedoria humana, e a gente é bombardeado com essa sabedoria no mundo que a gente vive. Por outro lado, a sabedoria divina também está à nossa disposição, mas a gente precisa fazer uma força aqui contra a maré para, de fato, podermos vivenciar essa sabedoria divina, essa sabedoria celestial no dia a dia da nossa vida, né? Muito bom. E você que está em casa aí, qual é a sua impressão? O que você entendeu dessa tirinha? Sabedoria humana, sabedoria divina? Né? Deixa nos comentários aí a sua impressão. Que mensagem que essa tirinha passou para você aí? E é muito legal que quando a gente tem essa parte da tirinha, né, a primeira impressão, sempre quando a gente vai estudando, a gente vê que nossa opinião muda. Sim. Depois que a gente entende o conteúdo. É impressionante isso, né? Exato. Então, é muito legal. Coloca aqui a sua primeira impressão e depois coloca o que você aprendeu mesmo depois de estudar toda a lição até na sexta-feira, viu? Muito bom. E Ariane, pastor Renato, já que nós estamos falando aqui da tirinha, sabedoria divina, sabedoria humana, eu queria já aqui perguntar para vocês, é possível a gente identificar a sabedoria divina e a sabedoria humana, fazer esse paralelo de saber o que é divino e o que é humano? Olha, é possível sim a gente identificar, especialmente, assim, Tiago ele vai, conforme a carta aqui, o trecho de estudo ali do capítulo 3, né, a partir do verso 13. Que é o nosso texto central, né? Isso, do estudo dessa semana, e ele vai identificar ali, contrastar essas 2 sabedorias, né, a divina, a celestial e a humana, e a gente pode observar ali pelo menos 3 aspectos em que ele vai contrastar, e aí a gente pode identificar então. O primeiro é a questão da origem, né, que o nome em si já diz ali, uma é celestial, é divina, a outra é humana, e aí como a gente vai identificar de fato os outros 2 aspectos? O segundo, que é a forma de operação dessa sabedoria, a forma de conduta, vão ser de diferentes maneiras, que uma e outra vai nos levar a agir. Sim. A gente vai comentar um pouquinho sobre essas maneiras, esses aspectos, né? Então, eles são opostos, eles são contrastantes, então por isso a gente consegue identificar. E por fim, os resultados, né? A sabedoria, tanto divina quanto humana, ela vai nos levar também a resultados diferentes, que são opostos entre si. Então, dessa maneira, pela conduta, pelos resultados, a gente consegue identificar que tipo de sabedoria está agindo ali, né? Está afetando determinada atitude que a gente está tendo. Muito bom, pastor. Ali, quer falar alguma coisa? Isso é muito interessante que você falou, porque a lição realmente traz que a forma como você se apresenta, como você aparenta ser nas suas atitudes, até mesmo na sua fala, no jeito como você se comunica com as outras pessoas, dizem aquilo que você é. Elas falam sobre você, porque ela é um efeito e não uma causa. Ou seja, quando a gente fala de sabedoria humana, Tiago vai descrever como uma sabedoria terrena, animalesca. Sim, ele usa esse termo, né? Porque é instintivo. A gente faz aquilo que ao nosso ver vai nos beneficiar. Então a gente age por instinto pela vida. Sim. Só que divinamente falando, é muito além disso. Porque a gente lida com aquilo que é surreal, que vai além da nossa realidade, né? E aceitar essa sabedoria divina é renunciar o meu eu, completamente os meus instintos, para que Deus possa atuar na minha vida. E pastor, Tiago é muito direto, né? Ele apresenta alguns pontos importantes em relação à sabedoria celestial. Vou falar aqui quais são os pontos. Ele fala sobre a questão de ser puro, a questão de ser pacífico, a questão de ser gentil, a questão de ser amigável, a questão de ser cheio de misericórdia, a questão de ser cheio de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Agora, por que ele apresenta esses pontos? O que vocês pensam disso?
O legal aqui é que, como a Ariane disse, né, eu acho muito importante o que ela destacou a respeito da renúncia, né? Porque se a gente analisar esses pontos aqui que você comentou, que a lição está nos trazendo, Vavá, são pontos que não são naturais, intrínsecos da nossa própria natureza, quando a gente age por instinto. Primeiro, pureza. Nós não somos puros, né? Nós já temos uma natureza pecaminosa, a gente já nasce nesse contexto, né? A malícia do ser humano. A gente nem precisa ensinar uma criança a ter malícia. Ela já é do ser humano, né? Já é do ser humano, natural, né? E da mesma forma, os outros aspectos aqui que são mencionados, né? A questão de ser pacífico, da paz, né? Gentil ali, a forma como a gente trata as pessoas, amigável, misericórdia, é um aspecto que é completamente diferente daquilo que as relações humanas, se a gente deixar se levar por aquilo que a gente é de fato, a gente não tem a tendência de agir por misericórdia, muito pelo contrário. A gente quer justiça, né? Exatamente. Ainda mais se eu fui prejudicado, né? Então, esses pontos, eles já estão identificando aqui, na verdade, os efeitos dessa sabedoria celestial. Quando eu busco essa sabedoria e permito, então, que ela vá transformando a minha vida, esses aspectos aqui mencionados, eles vão aparecendo, né, no meu modo de agir de uma forma natural, não natural da nossa natureza, mas natural da ação do Espírito em nós, né, uma consequência. Realmente. Muito bom. E pergunto também para vocês, viu? Se o Vavá também quiser responder. Mas qual atributo da sabedoria celestial ela mais surpreende você? Porque a gente sabe, né, que Deus tem várias e várias qualidades, assim, tantas, porque Ele é louvado e louvável. Sim. E todos os elogios se adequam a Ele. Como isso é possível, a gente não sabe. Mas queria saber qual desses atributos mais surpreende vocês. Olha, não querendo ser copiona de Tiago, ele ressalta muito o aspecto da mansidão, mas é realmente algo que me surpreende, né? Falando aí um pouco do ser pacífico, de transmitir a paz para as outras pessoas. Até porque conhecimento sem a sabedoria, ela é uma porta aberta para a ignorância, para a arrogância, para a presunção, para você medir as pessoas conforme a sua justiça, a sua verdade. Então, acho que, para mim, o que mais chama atenção é justamente quando ele salienta sobre a paz. Porque, é que nem o pastor falou, quando você renuncia, né, e a partir de então você passa a ser usado pelo Espírito Santo, você se transborda de uma forma muito natural. Você, a partir do momento em que você não está transmitindo paz para as outras pessoas, existe uma curva aí na sua caminhada cristã. Então, para mim, definitivamente o que me chama a atenção é o ser pacífico, é a mansidão. Muito bom. Legal. Eu acho difícil escolher aqui, né? Porque, como a Lídia disse, né, tudo nos impressiona aí a respeito, né, da sabedoria celestial. Mas eu penso que 2 aspectos aqui, a pureza, né, como já comentei, ela é algo antinatural nosso, né? E o que é mais marcante é que, apesar de nós não sermos puros, de sermos pecadores, de termos a nossa malícia na nossa natureza, Deus, que é puro e o único que é de fato, Ele nos purifica, né, por meio do sangue redentor de Jesus. Amém. E aí entra um segundo aspecto aqui, que é a misericórdia, que também me surpreende muito, assim, né, me chama a atenção, da sabedoria celestial. A gente também comentou um pouquinho, a graça e a misericórdia são coisas bem parecidas, mas a graça é aquilo que Deus dá que a gente não merece. Isso é graça, nós não merecemos, mas Deus nos dá. A misericórdia é parecido, mas tem uma diferença. É aquilo que Deus não dá, na verdade, o que a gente merecia. A gente merece o quê? O salário do pecado é a morte. A gente merece as consequências ruins das nossas ações erradas e tal. E a misericórdia é quando Deus nos poupa de coisas ruins, e nos poupa especialmente da morte, ao nos oferecer a graça da vida eterna. Então isso me chama muita atenção, essa questão da misericórdia, porque como a gente comentou, o ser humano, por nós mesmos, a gente não é misericordioso, porque a gente quer, de fato, a justiça, eu quero ser recompensado. Se eu fui prejudicado, eu quero os meus direitos, eu quero ser recompensado. Sim. É difícil a gente deixar, não, tá tudo bem, né? Vai em paz e esquece o que passou. É difícil pra gente. Perfeito. E você, Vavá? Eu tenho 2 aspectos aqui que me chamam muito a atenção, né? Todos são importantes, né? Sim. E a gente deveria, né,
se espelhar em Cristo e ser tudo isso aí, né? Tudo. Mas não é fácil, né? Mas 2 pontos aqui que me chamam muita atenção. Um pastor falou que é a misericórdia, né? A questão da misericórdia de Deus se renovar a cada manhã, né? E a gente tem que orar para Deus para que a gente possa ser misericordioso com as pessoas também, né? Nas nossas atividades cotidianas, né? Ser misericordioso com aquele que te prejudicou, né? E não é fácil, né? É uma luta diária. E a outra questão aqui é a questão de ser sem fingimento, né? Questão de usar máscaras, né? Nossa, Em um determinado lugar eu sou uma coisa, em determinado lugar eu sou outro, né? Então essa questão de ser sem fingimento, isso me impressiona bastante, né? Ai, gente. E você? Não querendo copiar, mas, gente, eu acho incrível o quanto ele tem misericórdia. E o quanto ele perdoa, e o quanto ele vai atrás, sabe? Né, essa questão da graça e da misericórdia é uma coisa que eu fico muito agradecida. Todo dia, obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Por morrer, por vir, sabe? É impossível a gente não ser tocado. A gente não isso, consegue, né? eu não consigo imaginar, sabe? Tipo, como um ser consegue ser tão misericordioso sabendo quem eu sou e tudo que eu faço. Então, ele ser cheio de misericórdia é o atributo mais. Isso para Deus, né? Senhor, eu sou tão falho, né? E mesmo assim o Senhor me ama, não desiste de mim. Então essa misericórdia de Deus me impressiona, né? Sim, exatamente. E trazendo um pouco mais pro passado, ele fazia isso na época dele. Sim. Gente querendo destruir ele, querendo matar ele, e ele, não, tudo bem. Eu tô cumprindo o meu papel. E se você quiser, eu te explico. Se você não entender, eu falo por meio de parábolas. Meu, E olha, demais. Uma coisa que eu sempre fico arrepiado, me arrepia assim, é a cruz. Jesus na cruz ali sendo pregado ali, né? Pediu água, né? Deram vinagre. E aí ele olha para o céu e fala assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Exatamente. Né? Então isso assim me impressiona demais, assim, esse amor, essa misericórdia de Cristo, né? Ali é o exemplo máximo, né, desse amor e ainda toda a tentação de Jesus, né? Apesar de não dá pra gente nem imaginar o quanto Jesus sofreu ali, toda a parte de tortura física, mental, angústia, tudo isso. Mas o fato dos soldados estarem ali blasfemando dele também, falando: você não é o rei, desce daí, né? Se você E ele tinha poder para aquilo, né? Se ele quisesse, num momento, de fato, ele poderia descer, acabar com tudo aquilo. Tudo e já era. E ele, né, permanecer ali firme até o fim por causa do propósito que ele tinha, né? Que amor é esse, né? Que amor é esse? E me falem aqui, é possível ter a sabedoria celestial e a sabedoria humana ou não? E aí? Bom, e Pode aí, eu- quer começar? Eu acho assim, até certo ponto, elas fazem parte de nós. Eu me lembro nessa pergunta daquele trecho em que Paulo fala do conflito que existe em nosso ser, né? Falando mais uma vez da nossa natureza pecaminosa, carnal, e as tendências naturais que a gente tem. E quando a gente busca, então, a ação do Espírito Santo em nós, surge um conflito, né? Porque até Jesus voltar, a Bíblia diz que nós vamos permanecer com essa natureza carnal, pecaminosa, todos os dias nos levando, nos inclinando para o mal. E é por isso que eu mencionei no começo, a gente tem que remar contra a maré, no sentido de buscarmos o quê? A ação do Espírito em nós. Então, essa luta interna, ela é constante na vida do cristão, e Paulo fala muito bem sobre isso, quando ele diz, né, ó, o que eu quero fazer eu não faço, acabo fazendo aquilo que eu não quero. E essa é uma luta diária, né, pastor? Diária, né, diariamente. E aí, só que a Ariane até já comentou também no começo, uma sabedoria, ela acaba dominando sobre a outra. Sim. E aí tem a ver com as escolhas que a gente vai fazer cada dia, qual sabedoria a gente vai alimentar, qual natureza a gente vai alimentar. Vamos deixar a natureza humana dominar sobre nós, ou vamos buscar a ação do Espírito Santo que dia a dia, como o Vavá disse, vai nos transformando, né? Exatamente. A partir do momento em que eu renuncio o meu próprio eu, aí sim Deus vai estar no controle de todas as situações. Exato. Porque a cadeirinha das decisões não ocupa 2 lugares. Só um pode sentar. É isso. Não tem como você estar no controle se você escolheu aceitar a Cristo, ou aceitar ouvir o chamado. Não tem como você sentar nessa cadeira. Ou você renuncia o próprio eu, ou é você que está controlando aí a situação. E como que eu posso obter essa sabedoria aí?
Como que a gente pode buscar essa sabedoria? É muito clichê falar que a gente precisa estudar a Bíblia, né? Mas, sim, gente, a gente precisa estudar a Bíblia. Na realidade, eu acho que vai muito mais além ainda. Porque é aquilo, né? Sabedoria, ela vem carregada de alguns conhecimentos. Sim. E não dá para eu falar para as pessoas ou eu comunicar, transmitir sabedoria sem que eu mesma tenha alguns conhecimentos. E viver isso também, né? Viver isso, né? Muitas pessoas aprendem a partir das lições, a partir dos seus próprios erros. Para constituir uma sabedoria, você precisa entender que você vai errar muito ainda. Sim. Mas vai aí levar está... muita pancada, né? Sim, com toda certeza, da vida aí. Mas é estar aberto às possibilidades de mudança. Também é ouvir o não de Deus, quando necessário. A gente tem que estar disposto a ser moldado de fato, né? E a vida de crescimento, né? Eu gosto de um texto de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 2, e o verso 3, que ele diz assim, ele termina o verso anterior falando sobre Cristo, e ele continua no verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, por diversas vezes a Bíblia declara isso, né? Que Deus é a fonte da sabedoria, né? O próprio Tiago, no capítulo 1, ele fala, a gente já estudou, né? Que se alguém tem falta de sabedoria ou precisa, né, de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, ou seja, Deus quer nos conceder essa sabedoria, mas para isso a gente precisa desse relacionamento diário com Ele, renunciando eu e, de fato, permitindo o Espírito Santo ter o controle da nossa vida. O exemplo mesmo é Salomão. Ele pediu, né, sabedoria para Deus. Deus mandou sabedoria, mas ele usou de forma errada. Começou bem, né? Começou com Deus e celestial, mas aí chegou na terra. E a gente vê Eclesiastes que ele, né? Ai, caramba, o que eu fiz com a minha vida, sabe? Então, colocar na balança também. Quando... escutando vocês falando sobre a sabedoria humana, a sabedoria celestial, eu começo a ver muito a área acadêmica, né? Que a gente é universitário e são muitas opiniões, professores mais velhos, muito estudados, sábios, né? Mas com a sabedoria humana. E nós cristãos, né, que sabemos, né, da sabedoria divina e tudo mais, começa a comparar, sabe? Agora que eu tô mais, né, universitário e tudo mais também, eu começo a reparar nisso e tipo, caramba, e é muito real, tem muita diferença mesmo de sabedorias. E, pastor, você falou um ponto aí que eu achei muito legal, a questão do relacionamento com Deus, né? A gente tem que ter as nossas próprias experiências com Deus, né? Isso. E isso tudo vai ajudando, tudo vai criando ferramentas para que a gente possa desenvolver ali uma sabedoria dada por Deus, né? Exatamente. Para mim, um exemplo muito real disso é a lição da escola sabatina. Sim. Eu aprendi de uma forma que para mim não funciona. Acorde 5 horas da manhã e converse com Deus. Não consigo. Minha cabeça não funciona de jeito nenhum na parte da manhã. Mas ela funciona muito bem na parte da tarde, ali pra noite já. Sim. Eu consigo ter a minha meditação. Por mais que as pessoas falem que de alguma forma funcione o relacionamento com Deus, a gente precisa ter esse relacionamento, ter essa intimidade. A experiência ela não pode ser terceirizada, né? Sim, Tem do que ser, outro. Exatamente, tem que ser o nosso relacionamento própria com Deus, né? E é o pior que é algo impregnado mesmo, né? De tipo, acordar de madrugada, vamos pro culto da mata. Não falando mal do culto da mata, é muito legal. Pelo amor de Deus. De forma alguma. Não é? Mas é que tem níveis, né? Que tipo, não é certo e errado. Cara, você tá falando com Deus. É interessante sabe? vocês comentarem isso, que algumas pessoas acabam tendo essa ideia de que não, 3 horas da manhã é o horário de mais poder, né? E é legal, para algumas pessoas isso funciona, é o momento que você mais, quem sabe, tá ali conectado com ele, né? Esquecendo de tudo o resto. Talvez em outros momentos do dia tem muita coisa acontecendo ali, a gente se distrai mais fácil e tal. Mas não é questão de um horário X ou Y, né? que Deus tá mais poder. Deus só escuta se for das 4 às 6 da manhã. Depois disso. Depois disso é só oração tranquila. Não é? Não. O importante é você ter essa constância da comunhão com Deus, né? Não é o horário específico, mas você todos os dias buscar a presença dele, né? Isso é mais importante. Né? Muito bom, pastor. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois agora, no sentido assim: você conhece alguma pessoa assim que você considera sábia? E como que você vê a sabedoria nessas pessoas? Conheço.
conheço algumas pessoas, mas eu gostaria aqui de destacar o meu pai. O meu pai, ele é daquelas pessoas bem cabreça, sabe? É bem difícil, vivido de roça. Arretado. Arretado. Pensa no baiano arretado. Meu pai vai ouvir isso aqui depois. Pensa depois. Mas, enfim, não terminou o Fundamental 2, não teve esse conhecimento, mas pensa numa sabedoria imensa. Ele é extremamente sábio e eu realmente gosto de parar para ouvir ele. Agora eu tô numa fase que eu tô fazendo autoescola, né, gente? Tô aprendendo a dirigir. Meu Deus do céu. E eu não passei na prova de primeira. E tudo bem. A prática? É a prática. Faz parte. Faz parte. E eu fui falar toda triste pro meu pai, né? Porque quem pagou foi ele. E eu falei, pai, não passei, poxa, tô triste. Aí ele, calma. Não passar só quer dizer que que não acabou aqui, sabe? Ainda tem muito mais pra viver. Olha. Então, assim, eu realmente... Que resposta, hein? Que resposta. E ele, calma, só não acabou ainda, mas você vai acabar. Então, assim, realmente, o meu pai é uma pessoa de destaque pra mim. Que legal, que legal. E você, pastor, tem alguma pessoa assim que você olha assim, nossa, esse é sábio? Tem algumas pessoas, eu vou mencionar aqui o meu pastor ali, pastor Esmeraldo, né? Tenho a oportunidade de estar trabalhando com ele pelo 2º ano seguido ali de forma próxima. Não é puxando sardinha, não, para fazer moral, né? Um abraço, pastor, se estiver assistindo aí. Mas realmente eu considero uma pessoa muito sábia, uma pessoa que ouve muito ali, né? E Tiago já falou sobre esse conselho, né? Da gente ser pronto para ouvir e tardio para falar. Sim. E eu tenho aprendido sempre ali com a experiência do pastor Esmeraldo, de ouvir, né? Analisar a situação, a gente ouvir todos os lados ali e como lidar com os conflitos, né? De maneira calma, paciente e usando a sabedoria celestial, né? De fato. Falando em paciência, o que a paz tem a ver com a sabedoria? Olha, a paz e a sabedoria, elas estão bem, a sabedoria celestial no caso, né? Elas estão bem relacionadas, porque na verdade a sabedoria humana, ela vai gerar situações que são contrárias à paz. Né? A sabedoria... Buscando a paz, né? Sim, só que por meio de conflitos, e a gente está vivendo em tempos de guerras e tal, e não é de agora, mas não só na guerra... literal em si, a guerra de ideologias, né? A gente vive hoje isso de forma muito intensa, né? Na internet, nas mídias sociais, e hoje parece que tudo que acontece, as pessoas têm que se posicionar ali de forma, né, dura, impactante, aquela ideia de lacração e tudo mais. E a gente vê qual que é o resultado disso, muitas vezes, ou qual que é a intenção, motivação de certos posicionamentos, né? E aí, quando a gente olha para a sabedoria celestial, a gente vê Tiago falando e o próprio exemplo de Jesus, né, ali mostrando que como que a gente deve buscar a paz, né, entre os irmãos, buscar a paz na igreja, na nossa família, na nossa sociedade de uma forma geral, sermos pessoas que são pacificadores de fato, porque o mundo já tem tanto problema, tanta crise, e a gente deve de fato usar essa sabedoria de Deus, ela nos conduz, né? Se a gente age, os pontos que a gente colocou lá, né? A misericórdia, a gentileza, né? E a paz que está ali também naqueles aspectos, é um resultado dessa sabedoria celestial, né? Exatamente. E a gente volta lá um pouco na história de Gênesis. A primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram foi o conflito. Quem pecou? Não, foi ela. Exato. Mas foi a mulher que você me deu. A primeira coisa. Um jogando pro outro. Exatamente. A culpa, né? Jogar a culpa em alguém. Sim, a primeira coisa. Porque a partir do momento que eu me desligo de Deus e passo a tomar as minhas próprias decisões, a paz acaba também. E a primeira coisa que aconteceu foi justamente um conflito, uma discussão. Aí depois vem a história de Caim e Abel. Outro conflito. E a Bíblia é marcada por conflitos, né? Exatamente. Porque a partir do momento em que o outro não entende aonde eu quero chegar, o que eu quero defender, e eu também não tenho esse limite para estabelecer pelo outro, aí sim, as guerras estouram, todo mundo começa a discutir, é conflito atrás de conflito, é nação contra nação. Então, sem fim, né? E dentro desse aspecto ainda da paz, eu vejo
a questão da humildade, né? Que a Bíblia fala muito sobre isso e está muito relacionada à questão da paz e sabedoria dos céus com a humildade, porque é a gente reconhecer de fato, como a gente já falou, que a fonte de sabedoria é Deus. E às vezes a sabedoria humana, ela muitas vezes leva para arrogância, para prepotência, para a pessoa, ela quer se mostrar que ela é sábia, que ela conhece mais do que o outro, porque eu sou bom nisso, naquilo, sou melhor que você, e ela gera esse sentimento de competição, de rivalidade, que acaba levando para o ciúme, para a inveja, e tudo isso acaba gerando o quê? Esse sentimento de discórdia, de conflito, de querer defender o meu ponto de vista de todas as formas, né, de maneira rígida. E pelo contrário, quando a gente é humilde e reconhece que nada disso vem de nós, mas tudo é dom de Deus, né, e a própria sabedoria, então nada disso me pertence, então eu não sou o dono da verdade, né, e eu tenho que ouvir os outros, e às vezes a pessoa tem um ponto de vista diferente do que o meu, mas eu devo respeitar, né, e entender qual que é a vontade de Deus para minha vida. Muito bom. O Ari, você se considera um agente da paz? Olha, que não chegue nos comentários que não. Né? Os outros que tem que dizer, né? Coloca aí, gente. Pelo amor de Deus. Quem conhece a área aí? Agora ó, o pastor aqui, pelo amor de Deus. Vou comentar o nome dela. Quem achar, põe um like. Mas eu acredito que sim. Hoje, eu contra mim mesma, não. Eu discuto muito com mim mesma para ser sempre alguém melhor. Eu tenho muito disso. Meu Deus, não é suficiente isso aqui que eu tô fazendo. Então, o conflito comigo mesmo é muito maior do que com as outras pessoas. Eu acredito que ser um agente de paz faz parte aí do meu caráter. A Lídia tá aqui, a gente fez missão junta. É verdade. Legal, sabia. 2019. Cara, faz tempo, né? Tempo. Ai. E é verdade, gente, verdade. Eu assino embaixo. Aí, ó, pronto. Já tem uma aprovação. Qualquer comentário depois disso vai ser anulado. Um voto a favor já. Um like é meu. Pois é. Eu tenho que responder também? Essa aí? Claro! Vocês se consideram agente de paz? Eu não gosto de falar muito de mim mesmo, assim, né? A gente fica meio assim, né? Mas a gente procura ser, né? Como cristãos, nós somos chamados a ser pacificadores, né? Então, acho que a gente tem que se esforçar para isso com algo que não é nosso, mas, de fato, é permitir que o Espírito Santo nos use a cada dia, em cada situação, para que sejamos, de fato, pacificadores, né? Exatamente, até porque você falou da humildade, quando a gente é hostil, né, é muito mais trabalhado para se defender. É um autocuidado. Só que quando a gente fala em ser pacificador, é uma escolha. Isso. Eu assumir a responsabilidade como cristão pelo o que eu falo pro outro, pelo que o outro vê de mim. Muito Até bom. porque o testemunho é a maior coisa, né, que o cristão tem para mostrar. Com certeza. E é tudo que a gente está falando aqui, né? A gente só vai ser se tivermos com Cristo, né? Porque é Ele que vai colocar isso em nós, né? Vai embutir isso na gente, né? Fiz uma pergunta aqui. Vocês já sofreram com pessoas invejosas e egoístas durante a sua vida, juventude, vida... Nossa, quando não? Acho que é o mundão que a gente vive, né? Tá cheio, né? Exatamente, principalmente quando a gente tá aprendendo, né? O pastor aqui com certeza já deve ter passado por N situações. Eu também, como universitário, quando a gente chega no consultório, é até engraçado, né? A gente chega no consultório, coloca o jaleco, toda bonitinha, senta lá, aí vem um senhor de idade e fala... Querida, eu sou muito mais vivido que você. O que você tem para transmitir para mim, entendeu? Então, por isso que quando eu falo que é renúncia, é estar aberto para que o Espírito Santo te use, independente do que aconteça. Totalmente. Vamos lá, então. Como o exemplo de Cristo me afeta, né? Nos afeta no que diz a respeito à inveja e ao egoísmo? Olha, o exemplo de Cristo é o principal que a gente tem, de fato, né? Eu acho que quando a gente tem dificuldade com alguma coisa, com lidar com uma pessoa, você está tendo problema com alguém, né? A gente já falou bastante aqui da misericórdia. Mas como é que eu vou? A Bíblia fala de amar, né, até os nossos inimigos. Como que isso é possível? Por nós mesmos não é possível, é impossível.
Mas Pela aí, sabedoria humana, né? exato, não tem como, Aí, né? de Olha aí, Ao contrário. voltando pra sabedoria. Sabedoria humana vai nos impulsionar o que é defender o que é meu, né? O buscar até tirar vantagem. A gente ouve, lembrei agora de uma expressão que a gente ouve muito, né? O mundo é dos espertos, né? É. E essa frase, ela tem uma conotação ali de tirar vantagem, né? Normalmente assim, não, eu fui mais Tirar esperto, proveito, né? né? Tirei proveito de uma situação e fui beneficiado. E a sabedoria humana, ela exalta isso, né? Nossa, parabéns, porque você se aproveitou e Que deu certo pra você. Exatamente. Show. Só que aí quando a gente olha para Cristo, né, a gente vê esse exemplo máximo e estava falando, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com alguma situação, com alguma pessoa, como é que eu vou fazer isso? E olha para o que Jesus fez por você, né? Sim. O que ele faz por nós? O Vavá comentou, né? O amor dele por nós, nos conhecendo, tudo de ruim que a gente né? Quantas vezes a gente, sei lá, às vezes não tem tempo, como deveria ter um tempo de qualidade para Deus, né? Para o relacionamento com Ele, para servi-lo. E ainda assim Ele nos ama tanto, né? Então, Exatamente. a cruz, né? Quando a gente olha para isso, acho que esse é o maior exemplo de renúncia, né? De humildade, de entrega, né? Exatamente. E ele dá N exemplos, né? Esse Sim. realmente foi o pontífice, é o ponto alto de compaixão, de misericórdia. Mas N exemplos. Quando os escribas, né? Os sábios ali da época questionavam Jesus a todo momento, constantemente. Mas ele com toda a sua sabedoria... Não, tudo bem, vem aqui, filho. Deixa eu te explicar de novo. Então, ao longo do seu ministério, né? Exatamente. Como ele veio e demonstrou no dia a dia ali o servir, né? Ele que era o rei dos reis e veio para servir a todos, né? E como ele se misturava com todo tipo de gente e tal. Isso, inclusive, que deixava os fariseus ali, né? Loucos da vida, porque... A única pessoa capaz que tinha a capacidade, né? De ser servido, essa ideia de ele é o único que poderia ser exaltado, Sim. serviu, né? Então, muito bom, definitivamente, ele é o maior exemplo. Sim. Show de bola. E assim, nesse contexto que a gente está falando aqui sobre egoísmo e inveja, tem uma parte aqui que eu quero ler para a gente analisar aqui, né? Na parte de comunidade. Tá falando assim, ó. E aí vocês já vão pensando aí também na visão final que vocês querem passar, porque a gente já está caminhando para o encerramento. O invejoso, egoísta, nunca fica feliz com o sucesso do outro. Ele busca erros onde muitas vezes não tem. Nada nunca está bom. Quando vai ao culto, critica o pregador, o cantor, a ornamentação. Não se alegra em adorar ao Senhor, ao contrário, observa e aponta os erros. A pessoa com inveja no coração não se alegra com a bênção do Senhor. Não gosta de ver o próximo brilhar e faz o que for possível para apagar esse brilho. Então, olha só, né? Muitas vezes nem tem erro, mas eu tô vendo o erro, né? Muitas vezes não tem o erro lá, mas eu tô vendo, né? Então, assim, é falta de Jesus, né? Essa questão, assim, né? O espírito de crítica, muitas vezes, ele predomina em nosso meio, né? Falando de igreja, assim, é muito comum a gente ouvir muito isso, né? Esse tom da crítica, de censurar o outro, aquilo que ele tá fazendo, não é assim, tá errado e tal. Porque a gente tem essa mania de se comparar, e muitas vezes até para eu poder me sentir melhor um pouco, sabendo das minhas fraquezas, das minhas lutas, o ser humano, ele tem essa tendência de, eu vou comparar porque eu sei que tem gente pior lá, ele tá pior que eu, tá vendo? Olha o que ele faz, eu não faço isso aqui, eu tenho um monte de erro, mas olha isso aqui, e aí, às vezes a gente deixa se dominar, né, por esse sentimento de crítica, que acaba estando tudo ligado, inveja, ciúme ali. E às vezes se juntar para ajudar a fazer, né? Mas prefere criticar muitas Mais vezes. fácil criticar, meter a boca. Porque assim eu diminuo o outro, para que aí eu fico maior. Eu fico grande. Mais tranquilo. Exatamente. Muito bom. E qual que é assim a visão final de vocês, assim, que vocês gostariam de dar, assim? Não posso deixar de falar isso aqui. Cara, eu acho que a natureza, ela tem muito para nos ensinar. Sim, quando a gente vê a imensidão dos céus, dos mares, ela tem... A gente pode realmente aprender muito com a natureza. A gente pode obter esse conhecimento, mas nunca, nunca, nunca deixar de lado o Deus que criou tudo isso. Amém. Até porque a natureza, ela foi criada assim como nós também fomos criados. Sim. E perder esse relacionamento com o Criador não faz sentido.
Eu admiro tanto a natureza que eu acabo ficando ofuscada pela beleza dela e não aprecio o verdadeiro Criador. Então, de novo, falando sobre renúncia, é renunciar ao meu próprio eu para entender que algo muito maior que eu sabe o que é melhor. Ele sim, tem toda a sabedoria. Muito bom. Top das galáxias. Uau, e pastor, legal. sua visão final? Passou rápido, hein? Gente. Visão final. Coisa pra falar, né? Pois é. Acho que é assim, né? Sempre, né? Quando começa a conversar Um sobre gostinho a de vida. quero mais, né? Aham. Mas olha, acho que algo que poderia destacar aqui, deixar, né, como as palavras finais aí, uma coisa que é legal, que a sabedoria está disponível para todos, né? Sim. A sabedoria celestial, ela está disponível para todo mundo. Tiago diz, né, quem tem necessidade, peça a Deus, peça com fé, que Ele quer conceder isso. Ela não depende de um QI elevado, né? A sabedoria celestial, ela não depende de um conhecimento ou de um acesso a uma educação de qualidade. Sim. Que nem todo mundo tem. Exatamente. Porque a sabedoria não tem a ver necessariamente com isso, ela tem a ver com caráter, ela tem a ver com aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós, e por isso está disponível para todas as pessoas, né? Então eu acho que assim, a gente deve procurar viver a nossa vida buscando essa sabedoria dos altos céus, e pensar que a vida ela não deve ser medida assim tanto pela sua extensão, mas sim por sua profundidade, ou seja, não importa o tempo que a gente vive aqui, até porque a gente está aqui de passagem, né? Sim. Deus tem um plano para a gente viver sem se preocupar com o tempo, porque é para viver para sempre, Exatamente. Vida eterna. Então o que importa aqui agora, nesse curto tempo de vida que a gente tem, é a profundidade, ou seja, a maneira como a gente vai viver. E buscando essa sabedoria dos altos céus, a gente vai procurar viver glorificando o nome de Deus, né? Em tudo aquilo que a gente fizer, glorificar a Deus e se preparar para um dia viver o reino de Deus, a vida eterna que Ele nos oferece, né? Perfeito, muito bom, pastor. Foi muito bom bater esse papo com vocês aqui, os Demais. nossos convidados. A gente né? que agradece. Exatamente. Foi um privilégio muito grande, espero que você de casa tenha gostado. Deixe as suas impressões finais aí também nos comentários. E esse foi o nosso Resenha Jovem de hoje. Deus abençoe a todos, e a Ari vai então orar para a gente finalizar. Vamos orar então. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estudar um pouquinho sobre a Tua Palavra. Obrigado porque, apesar de termos conhecimentos vastos, o Senhor nos explica que nos conhece muito além do que imaginamos. Senhor, por favor, o meu pedido de hoje é que a gente possa renunciar ao nosso próprio eu e entender que o Senhor sabe o que é melhor. Por favor, Senhor, esteja com todos aqui nos assistindo, esteja com as pessoas também que prepararam para que tudo isso fosse possível acontecer, mas que o principal, que o Senhor não nos falte, independente de onde a gente esteja, que o Senhor possa nos achar. Amém. Por favor, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, mas nos conduza para a vida eterna. Amém. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que esteve conosco aqui. Até o próximo Resenha Jovem e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. @Comunidade Jovem APS. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.